Fala, mulherada! Estamos começando mais um podcast todo de energia, onde a gente vai falar muito sobre saúde e emagrecimento para mulheres depois dos 40. Meu nome é Fabi Sabatini. Eu sou a Malu Medina, então já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que vem por aí. E no episódio de hoje vamos falar sobre as armadilhas do emagrecimento, trazendo as dificuldades enfrentadas por mulheres acima dos 40. Fabi, por que tantas mulheres ainda acreditam que comer menos é a solução para emagrecer? Pois é, né, Malu? Eu diria que essa é uma grande armadilha. Na verdade, as pessoas acreditam nisso, porque isso que é muito falado, déficit nutricional. Opa! E não falei errado aqui. Isso que é muito falado, é déficit de energia, né? Então, quanto menos você come menos e gasta mais. Isso sempre foi falado na nutrição. O que eu acho um grande erro. Eu acho esse um tiro no pé, principalmente pra mulherada que já passou dos 40 anos. A gente vai falar mais sobre isso. Mas pras minhas alunas e pras minhas pacientes, essa nunca é opção. Comer menos é um tiro no pé. E a gente vai falar exatamente o porquê. Quer saber por que comer menos é um tiro no pé? Eu falo muito pras alunas, porque o que acontece? Quando a gente passa dos 40 anos, a gente começa a ter muita flutuação hormonal. E comer menos pode não ser a solução pro emagrecimento. E por que isso pode acontecer, Fabi? Vamos lá. Quando a gente começa a comer cada vez menos, o que o organismo entende? O nosso corpo entende que ele tá em inanição e ele deixa de trabalhar eficientemente e começa a estocar. Ele fala assim, opa, essa pessoa não come muito, então quer saber? Eu vou estocar ao invés de gastar. Então o organismo, ele começa a entender que ele não tá entrando nutriente. E a melhor forma dele garantir que ele não vai ficar sem comida, ele fala, eu vou estocar gordura, porque é essa forma que eu tenho de garantir que essa pessoa não vai me deixar morrendo de fome. Quando isso começa a acontecer, o organismo ele começa a desacelerar. É como se o nosso metabolismo parasse de trabalhar tão eficientemente. E o que acontece com isso? O nosso corpo começa a ter um metabolismo basal muito baixo. Já vou explicar o que é metabolismo basal. Quando a gente começa a descer muito o metabolismo basal, a gente tem que comer cada vez menos para emagrecer. E aí começa a ficar insustentável. O que é o metabolismo basal? O metabolismo basal é a quantidade de energia que eu preciso para deixar os órgãos funcionantes. Então a gente precisa deixar o coração batendo, o fígado trabalhar, o cérebro trabalhar. Então a gente precisa de uma quantidade energética diária pra gente fazer com que os nossos órgãos funcionem. Então isso é o nosso metabolismo basal. Se eu desço muito esse metabolismo basal por falta de nutrientes, por falta de energia, eu tenho que comer cada vez menos. E quando eu tenho que comer cada vez menos é onde a mulherada não consegue sustentar a dieta. E aí ela volta a comer tudo de novo e acaba engordando. Acaba achando que é uma dieta super restritiva, que tá comendo pouco, mas na verdade tá se sabotando, exatamente. Né? E eu te digo que isso é uma das coisas que as mulheres mais falam. Fabi, não aguento mais parar de comer e não emagrecer uma grama. Então esse é um dos grandes fatores também que eu não gosto de trabalhar com muita restrição de energia. Então a gente tem que ter déficit de energia, gastar mais e comer menos. Essa não é a solução para mulheres acima dos 40 anos. Pode até funcionar, isso é até importante de entender, pode até funcionar na primeira semana. Na primeira semana ela tem uma restrição, ela começa a comer 900 calorias, 1000 calorias na semana ali. Ela pode até emagrecer nessa semana, mas depois ela entra num platô e vai ficando cada vez mais difícil ela conseguir emagrecer. Então comer menos não é a solução. Tem que comer do jeito certo, nas quantidades certas e nas horas certas. Esse é o grande segredo para a mulherada emagrecer depois dos 40 anos. Perfeito. E qual é a relação disso tudo com a resistência à insulina? Como é que ela pode ser uma armadilha silenciosa nesse processo de emagrecimento? Pois é, né? O que é a resistência à insulina, né? A insulina, antes de mais nada, é legal a gente explicar o que é a insulina. A gente tem dois hormônios que regulam a glicemia sanguínea. A insulina e o glucagon. A insulina, muita gente já escutou falar. Fala-se muito da insulina, mas pouco se fala do glucagon. Então vamos lá, como é que eles funcionam? Quando eu como, eu libero a insulina pelo pâncreas para essa insulina e pegar os nutrientes que estão vindo dos alimentos e jogar para dentro das células. Esse é o fator principal, essa ação principal da insulina. Quando eu paro de comer, a insulina ela desce. E quem entra em ação é o glucagon, que ele é antagonista da insulina. Ou seja, quando o glucagon está trabalhando, a insulina não trabalha. Isso faz parte do metabolismo. Quando um está catabolizando, ele não está anabolizando ao mesmo tempo. Quando a gente está gastando, a gente não está estocando. Então, quando eu estou estocando, eu estou estocando. Quando eu estou gastando, eu estou gastando. Bom, quando eu paro de comer, o glucagon entra em ação. Qual que é o papel do glucagon? O papel do glucagon é gastar. Olha que interessante. E quando que ele trabalha? Ele trabalha no jejum. Por isso que respeitar os horários das refeições é muito importante, né? Fazer o jejum de no mínimo 3 horas entre as refeições. Para deixar o glucagon trabalhar, para ele gastar os nutrientes que a gente colocou para dentro. Então eu como e eu gasto. É tão inteligente o organismo que ele é feito para isso, né? Você comer e você usar as energias e gastar. Quando eu começo a comer mais do que eu deveria, o pâncreas tem que liberar muita insulina. E aí ele
começa a criar uma resistência, ou seja, ele começa a não liberar tanta insulina eficientemente para eu levar esses nutrientes para as células. Um outro fator que acontece é, quando eu começo a comer mais do que deveria, eu começo a estocar gordura. Essa gordura também sinaliza o pâncreas, fazendo com que a gente cause uma resistência à insulina. Então, quando eu tô criando uma resistência à insulina, o que acontece? Eu libero muita insulina durante um longo período de tempo e depois de um tempo é como se essa insulina parasse de funcionar, que ela causa uma resistência. Esse pâncreas, ele fica morto enterrado, eu costumo falar isso, o pâncreas começa a ficar morto enterrado, as células beta e param de produzir essa quantidade de insulina eficiente. E aí que tá o grande problema, porque tudo que eu como, ao invés de eu levar para dentro das células, eu acabo deixando muita gordura circulante, muita glicose circulante e começo a estocar no tecido adiposo. Então acaba virando um ciclo vicioso. A mulher come, 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 ela começa a gerar uma resistência à insulina, ela começa a criar mais gordura no tecido adiposo e ela gera mais resistência à insulina. E eu costumo falar que quem tem resistência à insulina morre de fome. É como se as células não tivessem nutridas. Então aquela mulher nunca tá satisfeita. É aquela mulher que sai do almoço, ela precisa de um doce. Aquela mulher que acaba de almoçar, ela já tá pensando no lanchinho. É aquela mulher que belisca o dia inteirinho, que mastiga, aquela boca nervosa, fica mastigando 24 horas. Então esse é um grande problema pro emagrecimento, sem dúvida nenhuma. Beliscar é um super mal, não só pro emagrecimento, mas pro pâncreas, pra causar uma resistência à insulina. E você falou muito da importância da periodização nutricional nisso tudo, né? Pra gente não sobrecarregar uma refeição e tudo mais. E tá super na moda essas dietas, assim, malucas. Eu escuto muitas pessoas falando, preciso emagrecer, vou ficar horas sem comer, em jejum desde ontem, não sei que horas. Qual é o perigo de seguir essas dietas da moda sem uma orientação de um profissional? Muito legal você falar isso, né? Porque realmente o jejum, ele caiu numa moda e muitas pessoas fazem jejum sem ter noção do que estão fazendo e sem ter noção do perigo que pode acontecer no metabolismo. Eu vou falar que eu sou muito fã de jejum. O jejum é maravilhoso, mas ele é uma estratégia nutricional, ele não é um estilo de vida. Sim. Quando a gente tá falando de estratégia nutricional, a gente fala de coisas pontuais. Então as estratégias nutricionais, elas são usadas na nutrição como forma pontual, pra gente fazer ciclos. Eu gosto muito de fazer ciclos com jejum. O que seria ciclo? Você faz uma semana, depois você fica 3 semanas sem fazer. Você pode fazer ele ao longo da semana, ou seja, 1 vez a 2 vezes na semana, como uma estratégia na sua alimentação. Quando a gente começa a usar o jejum como estilo de vida, 3 coisas vão acontecer. Em vez da pessoa emagrecer, ela acaba engordando. A primeira delas é uma alteração muito alta no cortisol. Eu começo a liberar muito cortisol e esse cortisol, em vez de ele ajudar, ele vai atrapalhar. Porque a gente gosta até de um cortisol agudo, mas o cortisol crônico não é interessante. Ou seja, crônico em altas, né, em altas quantidades. Porque o cortisol, ele é necessário. A gente libera cortisol todo dia. De manhã a gente libera cortisol pra acordar, pra estar disposta, pra viver a vida. E no final do dia esse cortisol tá caindo porque vai entrar melatonina pra gente dormir. O problema é quando esse cortisol ficar super alterado, ele vai ficar alterado o dia inteiro e ele vai fazer uma coisa muito ruim no corpo da mulher e no corpo de todo mundo. Ele vai fazer catabolismo muscular. O que é catabolismo? Ele vai comer músculo. Então a mulher, quando ela ficar fazendo um jejum como estilo de vida, ela começa a ter uma troca de massa magra por massa gorda. Então muitas chegam no consultório falando, Fabi, eu tô fazendo jejum há muito tempo e não paro de ganhar peso. Por que será? Esse é um dos grandes fatores. Um outro fator que acontece muito é a resistência à insulina. Porque quando eu começo a ter uma liberação de cortisol excessiva, eu começo a criar uma resistência à insulina. É um outro fator que a gente acabou de falar, que pode fazer com que a mulher ganhe peso. E o terceiro fator, que é um dos fatores também super perigosos, é a alteração na tireoide. Porque eu começo a mexer com a tireoide. A tireoide fala, opa, não tá entrando comida aqui, eu preciso diminuir a minha capacidade energética, então eu vou diminuir tudo. Então eu começo a descer metabolismo, alterar a tireoide, e uma das coisas que começa a acontecer, que a gente começa a ver nos exames bioquímicos, é isso, aumento de TSH. Então eu começo a ver, quando eu faço um exame bioquímico, né, faço exames metabólicos, né, exames de sangue no paciente, quando a primeira coisa que eu vejo lá, um cortisol muito alterado, na hora errada, porque de manhã ele tem que estar alto, mas não pode estar excessivamente alto. Eu começo a ver um TSH que tava 2,5, começou a subir pra 5, pra 6, pra 7. Eu começo a ver uma insulina que tava 2, 3, ela tá 7, 8, 10, 15. Eu pergunto pro paciente, você faz jejum? Ela fala, ai doutora, faço jejum todo dia. Eu falo, tô vendo aqui. Então jejum como estilo de vida é muito perigoso. Ele é maravilhoso como uma estratégia alimentar, uma estratégia nutricional, mas é feito pontual. Então como a gente faz um choque metabólico, por exemplo, do nosso protocolo. A primeira semana é o jejum, mas é uma semana. A pessoa não vai viver daquilo. Ela vai fazer uma semana de jejum, uma de 7, uma de low carb. E é um jejum de 12 ou 16 horas, então, né? Exatamente. A gente até fala pra fazer o jejum de 16 na estratégia nutricional de jejum intermitente. Já o jejum de 12, pegando o gancho do jejum de 12, ele é muito interessante. O jejum de 12, ele não faz o que o jejum de 16 faz. O jejum de 12, a diferença é que é menos tempo em jejum. Sim. Então o corpo, por que acontece? Quando a gente tá fazendo um jejum de 12, é o jejum noturno. Então eu uso as noites, né? Assim como o de 16 faz, também. Basicamente, que é o que todo mundo faz. Então eu vou usar as minhas 8 horas de sono e eu vou usar depois ali só 4 horas ali pra complementar esse jejum de 12. O que seria o jejum de 12? Que a gente chama na nutrição jejum noturno, que é um jejum onde você para de comer às 7 horas da noite e volta a comer às 7 horas
da manhã. Esse jejum de 12 horas, esse jejum noturno, ele é muito significativo pro corpo. Eu costumo falar que é um momento muito interessante pro corpo, pra gente dar uma trégua pro trato gastrointestinal, porque afinal de contas, a digestão, ela é um trabalho muito dificultoso pro corpo. Quando a gente tá fazendo digestão, muitas vezes a gente tá ocupando várias funções que poderiam estar ali livres pra fazerem outras coisas. Por exemplo, autofagia, limpezas de células tóxicas que não deveriam estar lá. Então, quando eu dou uma trégua pro trato gastrointestinal nesse jejum noturno de 12 horas, eu dou espaço pra acontecer outras fisiologias importantes dentro do corpo. Então, isso é muito legal também de falar, porque tem muitas pessoas, Malu, que não conseguem fazer jejum nem de 7, 8 horas. A pessoa ela vai dormir comendo e ela acorda comendo. Que isso também é muito ruim. Então, quando a gente faz o jejum de 12, é muito legal, porque é o que eu falo muito, inclusive nas minhas lives diárias do Instagram. O que eu falo muito é, vamos dar uma pausa. De manhã a gente acorda com calma. Vamos entender o que o corpo tá pedindo, qual é o alimento que ele quer naquele momento. Muitas pessoas sentam no café da manhã, começam a comer e não sabem nem o que estão comendo. Se entupindo de farinha, de lácteos, de alimentos de pior. Acabando no automático, né? Na correria. Exatamente. É aí que tem que entrar a organização também, né? Já programar o seu cronograma alimentar da semana. Perfeito. Por mais que você vai trabalhar 7 da manhã, já organiza no dia anterior qual vai ser o seu café. Com certeza. E, Fabi, uma dúvida pegando o seguinte do cortisol. Se uma pessoa for jantar muito tarde, influencia no cortisol ficar elevado à noite? Olha, não necessariamente só no cortisol. O grande problema de comer muito tarde é que você vai deixar a sua insulina mais tempo ligada à noite. E isso é um grande problema pra nós. E uma outra coisa também, eu até vou falar do grande problema da insulina, mas um outro grande problema também de jantar muito tarde é que a gente já começa a não ter muito ácido clorídrico à noite. Isso vai atrapalhar a nossa digestão. Então, se a gente deixar a insulina muito ligada, né, podemos dizer assim de uma maneira bem grosseira pra ficar fácil de entender, se eu tô acionando muito insulina à noite, eu vou atrapalhar os hormônios antagonistas que são da insulina. Então, o próprio GH, como a gente já falou aqui em um outro podcast. Então, o GH, ele é antagonista da insulina. Se eu tô com a insulina ligada à noite, ele nem vai ter pico à noite. E aí, muitas pessoas vão reclamar, eu não tô conseguindo construir massa magra. Por que será, né? Tá comendo muito tarde. Isso, uma outra coisa que acontece também é ganho de peso. Que se eu fico liberando insulina a noite toda, eu vou estocar a noite toda, né? E vou deixar de gastar no momento que poderia estar acontecendo isso. Entendi. E, Fabi, eu vi na internet esses dias falando sobre a síndrome da Mulher Maravilha. O que seria isso e como ela afeta o emagrecimento? Você ouviu eu falando isso, Foi você, né? então. A síndrome da Mulher Maravilha. A gente tá usando bastante esse jargão. A síndrome da Mulher Maravilha, até acho que é uma coisa que muitas vão se identificar, né? A Mulher Maravilha é aquela que faz tudo. Ah, eu sou poderosa, eu faço tudo, eu sei tudo, eu vou lá e faço sozinha. E isso é o grande problema no emagrecimento. Porque quando a gente tá falando de emagrecimento, infelizmente ou felizmente pro meu lado, que eu sou profissional, vou sempre poder ajudar, mas infelizmente, ninguém sabe sobre nutrição. Eu costumo falar que tem alguns, nem nutricionistas alguns sabem, quanto mais quem não é. Então a nutrição, infelizmente, a gente não aprendeu na grade escolar. Ninguém aprendeu, a gente cresceu sem saber. Então muitas pessoas, elas acham que elas sabem, e é esse o grande problema. Quando a gente acha que a gente sabe, a gente faz coisas erradas achando que a gente tá fazendo certo. Isso é uma grande armadilha. Eu falo que é a maior armadilha da nutrição, do emagrecimento, na verdade. A maior armadilha do emagrecimento é a mulher achar que ela sabe. Por quê? Porque ela vai tirar tudo que não é pra tirar e comer o que não é pra comer. Vai comer frango e salada, coisas light. Tudo light, diet, pacotinho de pior qualidade. E aí eu falo muito isso, que a gente, nós em específico no geral, né, somos marionete da indústria, de duas indústrias. A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Ou seja, a indústria alimentícia vai lá e coloca um monte de tranqueira para as pessoas comerem, deixa as pessoas doentes, e a farmacêutica vem lá e fala, não tem problema não, eu vou dar um remedinho para curar. Falei inclusive hoje na live. Muitas pessoas são marionetes da indústria. Tá lá na indústria alimentícia e na indústria farmacêutica, sendo enganada. Então muitas mulheres acham, eu vou tirar tudo que é caloria, vou tirar tudo que é alimentos que são calóricos e vou colocar pacotinhos vazios, calorias vazias. E é esse o grande tiro no pé, principalmente para mulheres depois dos 40 anos. Por quê? Mulher depois dos 40 anos, assim como a vida toda, né, não só depois dos 40, a gente precisa ter um aporte nutricional muito forte, porque são os nutrientes que vão ditar a nossa energia do corpo. São os nutrientes que vão deixar a gente com vitalidade positiva, que é a ausência de doença. Então, se a gente quer ter energia, disposição, um corpo metabolicamente ativo, a gente precisa de nutrientes. E os nutrientes estão nos alimentos calóricos. E é por isso que eu falo, não é a quantidade de caloria, é a quantidade de alimentos nutricionalmente que você vai colocar pra dentro do seu corpo que vai nutrir as células, deixar você saciada e deixar você pedindo muito menos comida. Então, o jogo tá muito mais aí do que eu fazer essa restrição louca, diminuir a quantidade de calorias, colocar nada de nutriente e deixar o corpo starving, né? Morrendo de fome. E, Fabi, como a busca por informações rasas na internet pode levar a frustrações? Por exemplo, tô vendo uma super propaganda de um biscoitinho fit, sem lactose, não sei o quê. Isso pode ser uma pegadinha, né? Isso é a grande pegadinha. De novo, a indústria alimentícia querendo enganar nós como leigos. Pode frustrar tanto as mulheres isso? É impressionante. E eu te digo, Malu, que essa é uma das grandes pegadinhas da indústria. Fazer com que você acredite que aquilo
aquilo que ela está falando é verdade. Sim. E aí tem um grande segredo aqui que vai ficar fácil para todas vocês entenderem, mulheres. Olhem os ingredientes dos produtos. Não existe comprar um produto sem saber o que está escrito lá. E normalmente os ingredientes, principalmente de indústrias que estão a fim de enganar a gente mesmo, de marcas que não estão a fim de falar a verdade, elas vão colocar os ingredientes em letras muito pequenininhas para fazer com que você não enxergue e não veja o que tem lá dentro. Tem até os adoçantes também, que nem sempre são indicados, né? É impressionante. E tudo que a gente fala que não é interessante para as células, a gente chama de xenobiótico. Na nutrição funcional, a gente usa muito esse termo. Que são o quê? São coisas que o nosso corpo não reconhece. Adoçantes, corantes, acidulantes, aromatizantes. Todos os antes possíveis e imaginários. E isso tá na grande maioria dos produtos alimentícios. Então, quando a gente tá falando da indústria alimentícia, a gente tá falando dos produtos alimentícios. Porque, veja, é um produto alimentício, não é comida. A comida a gente tá falando de alimento que Deus criou. Alimento que a gente encontra na terra, que não foi feito pela indústria. Então, é esse o ponto. Até onde a gente vai conseguir continuar sendo enganado pela indústria se você não olhar os ingredientes, se você realmente vê o que tá escrito no rótulo. Porque é aí que você vai entender. Até perguntando sobre isso dos edulcorantes e tudo mais. Quais seriam, assim, por exemplo, quando fala alimentos sem açúcar, mas tá cheio de adoçante. Esse é o perigo. Aí quais nomes, assim, a gente deve se atentar? Sucralose, essas coisas? Vamos falar desses adoçantes. Quando o paciente fala pra mim, já tirei todo o açúcar, comprando tudo sem açúcar, eu já fico desesperada. Porque quando a gente fala sem açúcar, é sem açúcar e sem adoçante. Sim. Não tem essa, não adianta. Fabi, eu tirei o açúcar da minha vida. Você tem que tirar os alimentos doces da sua vida e não o açúcar. Porque se você trocar açúcar por adoçante, isso não é a solução. Os adoçantes, eles podem causar um problema muito maior, que é o quê? Problema na nossa microbiota intestinal. A microbiota intestinal era chamada antigamente a flora intestinal, né? Que as nossas avós falavam mais. Hoje em dia a gente tem o termo correto, que é a microbiota intestinal. A microbiota intestinal, ela é praticamente o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque a gente tem ali um organismo funcionante. A nossa microbiota é composta por zilhões de bactérias que trabalham em simbiose com as nossas células. Então, quanto mais eu cuido desse intestino, melhor vai ser a minha saúde. Dito isso, os adoçantes, eles atrapalham a nossa microbiota. E tem estudos mostrando que adoçantes, eles causam o quê? A tal da disbiose, que é um desequilíbrio das bactérias boas com as bactérias ruins. Então, não só um desequilíbrio quantitativo, mas qualitativo. Então, eu acabo perdendo bactérias boas e tendo mais bactérias ruins. E isso causa uma desbiose intestinal. Se eu causo essa desbiose intestinal, eu já começo a ter problemas patológicos. Por exemplo, pode começar a acontecer que é um intestino que não deveria ter buraquinhos, falando bem grosseiramente para ficar fácil de entender, e esses buraquinhos começam a acontecer na barreira intestinal, deixando passar macromoléculas até, né? Que não deveriam passar para a corrente sanguínea, acionando todo o nosso sistema imunológico, causando a tal da inflamação. A inflamação, ela pode vir de vários lados. Essa é uma maneira também. Então, tomar muito cuidado com adoçantes, porque ele não é a solução para o açúcar. E aqui a gente pode falar dos adoçantes que são muito ruins. Bom, os adoçantes que são muito ruins, que já tem muito estudo nos mostrando que causam problemas patológicos, são os adoçantes químicos, que são sucralose, acesulfame-K, aquele antigo aspartame, que hoje em dia nem tá usando mais, né? O aspartame, ele foi colocado... Não é ele que tem na Coca Zero? Tem na Coca Zero, tem sim, senhora. Eu não sei como é que tá a Coca Zero. Bom, eu não consumo refrigerante há muitos anos, mas faz muito tempo que eu não vejo... a fórmula, a gente não sabe. Pois é, eu não sei nem se colocaram sucralose, porque a sucralose, ela veio como um substituto muito forte do açúcar na época. Por quê? Porque ela não deixa gosto residual e ela tem um gosto muito parecido com o açúcar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses adoçantes químicos. Quais adoçantes poderiam ser tolerados? Eventualmente, né? Eu gosto muito de usar um eritritol, porque mesmo sendo um poliol, ele é o que menos causa desconforto gástrico. Um stevia. O stevia ainda tem estudos mostrando, né, que o stevia pode ser usado em moderação. A gente tem alguns lá fora. Então, o xilitol e o maltitol, já vou chegar neles agora. A gente tem dois lá fora que estão sendo muito usados, que é o monk fruit e a alulose, que vem do açúcar do figo, da uva passa. Então, a gente tem adoçantes naturais, que vêm dos alimentos, que vêm das frutas, que podem ser usados com moderação, principalmente quando a gente tá fazendo uma estratégia cetogênica, por exemplo. Mas eu costumo falar que ninguém deve viver de adoçante, porque a gente não adoça nada nessa vida. A gente vai adoçar eventualmente um brownie saudável que vai fazer e olhe lá. E aí, quando a gente tá falando do xilitol e do maltitol, vale falar aqui, qual é a categoria desses caras, né? O xilitol, o maltitol e o eritritol, eles são polióis. Eles são adoçantes naturais, que vêm dos alimentos. Mas o que acontece? O xilitol e o maltitol, a gente tem pouca absorção desses caras, eles vão parar lá no cólon. Quando eles chegam lá no cólon, na nossa microbiota, as bactérias começam a fermentar esse cara. O que acontece? O que muitas relatam? Ai, Fabi, eu como determinado alimento que tem adoçante, eu começo a ter muitos gases e muita distensão abdominal. Então aí você começa a criar o quê? De novo, uma desbiose intestinal. Que eu só tenho muita fermentação de um alimento que não deveria estar ali naquele momento.
momento, eu vou causar algum desequilíbrio ali de microbiota, de bactérias. Então o xilitol e o maltitol, eles estão sendo muito usados com essa funcionalidade, né, de ser um adoçante natural, mas eles podem causar esse grande problema. Um outro problema que eu acho ainda pior é a história do maltitol. Tem estudos mostrando pra gente que o maltitol mexe em insulina tanto quanto um açúcar. Claro, em proporções um pouco menores, mas mexe tanto quanto em açúcar. E o que isso significa? Para uma pessoa diabética, diabetes tipo 1, que tá lá comprando um alimento que fala que não tem açúcar e ele vai lá e compra um alimento que tem maltitol, ele pode mexer na insulina, na glicemia dele do mesmo jeito, causando um problema sério. Então veja, a indústria, ela fica querendo mascarar adoçantes, enganando a população, usando adoçantes que não deveriam. Então o maltitol, por exemplo, é um cara que não é legal. E ele, dos polióis, é o que tem menos retrogosto. Então a indústria cai dentro, coloca muito maltitol pra mascarar, né? Pra colocar açúcar ali, deixar o produto super palatável, porque quanto mais docinho, mais as pessoas gostam. Só que ela tá mexendo na glicemia sanguínea. E isso pode ser muito perigoso, até porque ninguém quer ficar mexendo em glicemia. A gente quer deixar essa insulina sempre estável pra gente não ter pico de insulina e não causar, né, uma resistência à insulina, mais estoque de gordura e por aí vai. Entendi. Galera, tem que ficar atento aí com esses... Com tem que esses prestar adoçantes. super atenção com esses adoçantes. Fabi, voltando um pouquinho pra alimentação, assim, Tá. o que comer regradinho e tudo mais. Outro dia eu vi um post seu no Instagram falando café da manhã, ovos, iogurte, frutas, whey protein. Almoço, arroz, feijão, carne e salada. Jantar, carne, vegetais e frutas. Falando que 90% da alimentação tem que ser assim. Por que você acha isso? Na verdade, o que eu costumo falar é que a nossa alimentação ela tá baseada nos macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. E por que que a gente precisa ter os macronutrientes? Ainda vou longe, macronutriente qualitativo, que são alimentos de verdade. Quando eu falo qualitativo, é de qualidade. Então não é produto alimentício. Então quando a gente tá falando de macronutrientes qualitativos, carboidratos, proteína e gordura, Vem da terra. é o que vem, é o que Deus criou e não a indústria. Por que que eu como os macronutrientes? Porque eu preciso dos micronutrientes. Eu preciso das vitaminas, dos minerais, dos fitoquímicos, que são os coloridos das hortaliças e das frutas, que estão nos macronutrientes. Então eu como os macros para ter os micros, porque são os nutrientes que vão sustentar as nossas células. Beleza. Quando eu tô pensando nos macros, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em proteína, eu tenho que pensar em carboidrato complexo, né? Das batatas, do arroz, do feijão, das frutas, das hortaliças todas, que são verduras e legumes. E tenho que pensar em gorduras. Gorduras dos próprios alimentos de origem animal, das carnes, gorduras vegetais como abacate, coco, as sementes, as oleaginosas. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então quando a gente tá pensando numa alimentação, a gente tem que pensar como é que tá esse prato. Ele tá colorido? Ele tem alimentos que Deus criou? Quanto mais colorido, melhor, porque eu vou ter uma gama de nutrientes vindo de alimentos diferentes, porque um alimento nunca tem tudo. Então é muito mais pensar sobre isso do que pensar num alimento isolado ou num macronutriente isolado. E lembrar que a proteína, ela é o grande fator da construção de músculo. Então quanto mais eu coloco uma proteína periodizada ao longo do dia, distribuída ao longo do dia, mais eu vou ter síntese muscular. Visto que o músculo é um dos órgãos mais metabolicamente ativos. Quanto mais músculo eu tenho... dividindo nas refeições a proteína, o nosso corpo absorve melhor, né? Claro. Porque comer muita proteína no Com almoço, não comer nada na dia. Exatamente, até porque isso é uma grande questão. Algumas pessoas, por ter desbiose intestinal, por ter uma digestão já prejudicada, elas não conseguem ter uma boa absorção de proteína. Essa proteína que não deveria entrar para a corrente sanguínea, ela começa a passar pela barreira intestinal que eu acabei de falar, que a gente chama de leaky gut, que é a permeabilidade intestinal. Então o intestino que devia estar assim grudadinho, ele começa a criar buracos, começa a quebrar essa barreira e essas moléculas, principalmente de proteínas má digeridas, começam a passar para a corrente sanguínea, causando uma inflamação sistêmica. Então distribuir a proteína ao longo do dia é muito importante e principalmente ter uma boa digestão, mastigar muito bem, né? Isso é um fator importante a ser falado também. Entendi. E além de ter todo esse lado da alimentação, tem todo o lado da emoção também das mulheres nesse processo de emagrecimento, né? Sim, Como sim. as emoções dessas mulheres acima dos 40 anos, muitas na menopausa, afetam no emagrecimento? Aí tem alguns fatores que a gente pode levar em consideração. A mulher, quando ela tá na menopausa, ela já vai ter uma queda de estrogênio que tá intimamente ligada com alguma produção de hormônios importantes, como a serotonina, por exemplo. Que é o hormônio da felicidade. Que é o hormônio da felicidade. Por isso que algumas mulheres ficam bastante depressivas. Tem um outro fator também na menopausa que acontece o quê? Os calorões noturnos e muito suor. Tem mulheres que acordam encharcadas à noite. Isso atrapalha muito o sono. Se a gente tem um sono atrapalhado, um sono picotado, um sono ruim, isso também vai atrapalhar muito o nosso humor. E aí o que acontece? Pegando o gancho do sono, falando da menopausa, que a gente pode voltar em outros fatores ali de mentalidade. O que acontece? Quando eu tenho noites mal dormidas, eu começo a liberar muito mais grelina do que leptina. O que isso significa? Eu tenho dois hormônios, um que é da fome e o outro da saciedade. Se eu durmo mal, eu libero muito mais grelina, que é o hormônio da fome. Por quê? Porque é uma compensação fisiológica do corpo. Ele fala o seguinte, bom, já que eu não dormi, eu tô sem energia, eu vou mandar essa pessoa comer. Como é que eu faço pra ela comer? Vamos liberar grelina. Quando eu libero muito mais grelina numa noite mal dormida, o que vai acontecer? Essa grelina, ela vai ficar pedindo carboidrato e gordura saturada.
Então a pessoa só quer açúcar e gordura saturada, ela só quer bolo, ela só quer pão com manteiga, ela só quer produtos de confeitaria e faz com que ela sinta muito mais vontade de comer. Então tem alguns fatores que podem levar a mulher a querer comer mais. Mas vamos falar que não é só o problema da menopausa. Hoje a gente sabe que a grande maioria da população vive estressada e o Brasil tá na fila, né? Um dos primeiros pra isso. A mulherada vai lá e desconta onde? Nas suas emoções, nas comidas, nas coisas que estão dando errado. Uma coisa que é legal de falar aqui, né, Malu? Eu acho muito legal a gente trazer isso até. Poxa, eu não sei por que a gente acha que a gente fica esperando que a vida deve alguma coisa pra gente. A vida, ela não deve absolutamente nada pra gente. Muito pelo contrário. Não é à toa que a gente nasce pelado. Se a vida devesse alguma coisa, todo mundo já nascia com joia brilhante, já nascia pronta já. Que é exatamente ao contrário. Então o problema é o seguinte, muitas mulheres ficam colocando culpa do fracasso dela na vida. Ai, porque a vida faz isso comigo, porque eu não mereço, porque a gente não merece absolutamente nada, a gente tem que fazer por merecer. O fato da pessoa ficar descontando o fracasso dela na vida faz com que ela faça, ai, estou triste porque não deu certo, porque na grande maioria das vezes vai dar errado. Você vai ter que fazer 100 vezes pra dar uma certa. E aí ela começa a compensar aonde? Na comida. Porque é uma coisa que a gente tem mais de fácil acesso, abundância, onde a gente tem um emocional envolvido. Não é à toa que a gente se junta em volta da mesa com família, né? É tudo em volta de comida. Então a gente tem que começar a perceber que a culpa não é da vida, a culpa não é da comida, a culpa é tua que as coisas estão dando errado. Começa a observar o que você tá fazendo. E aí para de descontar na comida, porque a comida não tem nada a ver com isso. Então tem zilhões de fatores aí que vai trazer esse emocional, né? Ah, eu tô comendo as minhas emoções. Na verdade, você tá comendo teu fracasso lá, né? É basicamente isso, a gente for parar pra pensar friamente. Então é muito mais sobre a pessoa analisar e ver o que tá acontecendo com ela realmente e parar de exigir que a vida deve alguma coisa pra ela, porque a vida não deve nada. Quem deve é ela que tem que fazer pra vida. Sim, concordo. Mas como é que você acha que um ambiente motivador pode influenciar nesse processo? Muito legal. A gente fala que o ambiente, né, ele é um fator extremamente importante. A gente tem tanto é que tem um ambiente obesogênico, que é onde a pessoa tá Obesogênico? Obesogênico. Onde só tem tranqueira em casa. Só tem tranqueira em casa. Onde ela tá ali embutida, né, praticamente num ambiente tóxico, onde tá todo mundo ali comendo um monte de tranqueira, inclusive ela. E aí fica muito mais difícil. Então, quando a gente tá num ambiente onde a gente tem um ambiente emocional, um ambiente organizado, onde você começa a ver que tem, eu diria que até poderia ser um ambiente claro, né, uma clareza ali do que consegue ser visto. Onde também as outras pessoas que moram com você não estão te sabotando, né? Porque que adianta? Você tá super regradinho, mas seu marido tá só comprando pacotinho de Mas aí, salgadinho. Malu, tem um grande fator Disciplina. que eu falo muito. Não é nem só disciplina. Você muda as regras da casa. Principalmente a mulher. Nós, mulheres, é que mandamos na casa. Eu falo muito isso. A mulher, ela tem um poder que ela nem ela sabe que tem. Então, quem vai mudar a ordem da casa somos nós. Primeira coisa, por que acontece? A gente vai começar a inspirar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Porque se a mulher, ela começa a ter disciplina, ela sabe o que ela quer, ela sabe que os alimentos saudáveis vão trazer muito mais vitalidade positiva pra uma disposição, pra uma energia, pra uma vida com saúde, com ausência de doença. Ela começa a fazer aquilo, o marido começa a ver que ela tá muito melhor. Ele começa a se inspirar e fala, pô, amor, tu deu uma emagrecida, hein? Nossa, tu tá mais feliz, tu tá animadinha, tô gostando de ver. Ai, pra você ver, né? Tô comendo tantas coisas gostosas. Aí ele começa a falar, pô, eu também quero isso. Ele fala, pô, tô com uma barriga aqui que tá me atrapalhando, tô vendo que tu tá perdendo culote, tu perdeu sua barriguinha, também quero entrar nessa. Aí você começa a inspirar. E te digo mais, se a mulher for mais longe ainda, ela vai começar a fazer receitas deliciosas, que é o que eu mais ensino, receitas deliciosas, onde ele também vai querer comer. E aí é um ganha-ganha. Então esse papinho de falar, meu marido não quer, é muito mais ela que tá com dificuldade de mudar do que querer. Porque, Malu, quando a gente quer de verdade, a gente põe o pau na mesa. Verdade. A gente resolve a situação. Agora, o problema é que a mulher só espera chegar no limite. Ela espera ficar gorda, inflamada, acima do peso, com a autoestima baixa, lá no fim do poço pra tentar mudar. Ou quando ela tá doente. Aí fica muito mais difícil. Agora, a gente tem que ter o pensamento que comida saudável sempre foi opção. Agora, falar que comida saudável é terrorismo alimentar, isso nunca foi. Terrorismo alimentar é comer produto alimentício. Comida saudável sempre veio dos nossos ancestrais, era o que eles tinham pra comer, eles não tinham produto alimentício. Aonde já se viu as pessoas começarem a falar que é terrorismo alimentar comer saudável? Comer saudável é comida. Desde quando comida é terrorismo alimentar? Então é muito mais sobre isso, sabe? Do que ficar botando a culpa nos outros. Aí a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus filhos. Não, a culpa é tua que não botou ordem na casa. Nem do seu marido, nem da vida, né? Então basta você se organizar, ter sua disciplina. Então, Fabi, a gente já esclareceu bastante sobre essas armadilhas do emagrecimento. Queria saber se você tem mais alguma dica pra mulherada que tá em casa, que na verdade não tem armadilha nenhuma, né? É tudo muito claro, basta a pessoa querer. Eu diria que assim, primeira coisa, se você quer emagrecer, mulher, procure uma profissional que vai te ajudar. Pode ser eu, pode ser qualquer outra nutricionista
nutricionista que você goste. E uma outra coisa muito importante de falar, não é nutrólogo, não é clínico geral, é nutricionista que cuida do emagrecimento, sempre foi. Somos nós que estamos capacitados para poder passar o melhor para aquela pessoa emagrecer. E procure um nutricionista funcional, que ele vai trabalhar com nutriente, com comida de verdade, e não com produto alimentício, não com doce de leite, não com refrigerante light diet, não com pacotinhos light diet. Isso nunca foi a solução. E muito menos ficar à base de grelhado e salada. De novo, a armadilha da Mulher Maravilha que sabe fazer tudo. Grelhado e salada é uma sofrência. Ninguém vive disso. A gente come muita comida gostosa. Então procure um profissional, que essa vai ser a melhor forma de você emagrecer. E pode demorar para algumas pessoas, para as outras podem ser mais rápido. O mais importante é você estar tranquila, com uma orientação bacana de um profissional que vai te orientar da melhor forma. Tomar muito cuidado para não acabar se sabotando também, escutando essas canetinhas que tem por aí. Não, mas isso é tema para outro podcast. A gente vai falar isso no próximo episódio, né? Com certeza. Tá bom, então acho que é isso, né, Fabi? Mensagem final dada. Isso aí, mulherada. É isso, mulherada. Só depende de vocês. Isso aí, depende só de nós. Somos nós que conseguimos. E eu vou falar uma coisa aqui. Toda mulher nasceu para brilhar. Só não brilha aqui a mulher que não quer. Então, mulher, brilhe, procure ajuda se você precisar. Tá cheio de profissionais fantásticos aí que podem te ajudar. Perfeito, Fabi, adoramos as dicas. Mulherada, já se inscrevam no canal, que já vem mais podcasts por aí. Inclusive, daqui a pouco vem um tema sobre o Ozempic. É um tema super polêmico que a gente vai esclarecer tudo por aqui. Perfeito. Tchau, beijo. Até o próximo.